relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora, eu quero que vocês vão comigo em Levítico capítulo 12. Nós vamos olhar outro exemplo aqui, que eu quero que vocês observem. Levítico capítulo 12, eu quero que vocês observem o versículo 5. Levítico capítulo 12, verso 5. Mas, aqueles que podem achar aí, né? Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas. Está falando sobre a purificação. Você olhar a purificação da mulher depois do parto. A purificação da mulher depois do parto. Depois ficará, depois ficará 76 dias no sangue da sua purificação. Estou lendo o verso 5, mas eu vou, aqui. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, quer dizer, se nascer um filho, você voltando lá, vamos voltar um pouquinho aqui, Levítico 12, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Não sei se vocês lembram do 7, né? Todos os 7 têm um significado, não tem? Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. No dia 8º, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então, era um menino, era 7 dias. No 8º, tinha circuncisão. Né? Nós vimos aí as festas, 7 festas, vimos o 8º, então tudo tem um significado. Depois ele diz, então, no verso 6, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, olha aqui, e um pombinho ou uma rola para o quê? Expiação do pecado
diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Agora você sabe o que é expiação, não sabe? Para quê? Para cobrir, para se pôr ali, né? Para se pôr no meio, para limpar a sujeira, tá vendo? Olha o que ele vai dizer aqui. O qual oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação, tá vendo? E será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz o menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará o quê? Expiação, e será o quê? E será limpa. Então, como que ela era limpa daquela sujeira? É igual o leproso, né? Você vai ver que depois fala aqui sobre a lei acerca da praga da lepra. Como era feito, nós já falamos sobre isso, né, algumas vezes. Como era feito, como que o sacerdote fazia, como que eram as águas da separação, para que ele fosse declarado limpo. Nós aprendemos sobre isso. Então, as águas da separação era um meio de expiação para que o leproso ficasse limpo da lepra. Então, vemos, irmãos, que aqui, né, falando sobre a expiação, eu gostaria de que os irmãos pudessem observar, falando sobre a arca, nós lemos aqui, e também eu quero falar mais um pouquinho na mensagem perdão. A mensagem perdão, onde o profeta fala sobre o dia da expiação. Deixa eu só pegar o parágrafo aqui, tá? No parágrafo 67 desta mensagem perdão, o profeta disse: você poderia imaginar um judeu nos dias passados sobre o sangue derramado? Aqui vem ele estrada abaixo. É dia da expiação. Ele vai oferecer um sacrifício. Ele tem uma boa e gorda novilha. É o requerimento de Jeová. Ou talvez, diríamos que ele traz um cordeiro, um bonito e gordo cordeiro. Ou, né, que será inspecionado pelo sacerdote para ver se há alguma mancha nele. Então veja que o profeta está nos levando a olhar esta expiação, que nós já olhamos um pouquinho aqui, bem rápido, sobre o significado da palavra expiar, que é, então, de acordo com as palavras do profeta na mensagem à arca, que é se colocar ou manter fora, né? Se colocar no meio, é limpar, cobrir. Por isso que quando nós lemos ali, né, a escritura, né, de Levítico 17,
Vocês vão lembrar agora. Voltando lá. Levítico 17. Quero tomar isso aqui de novo. Eu estou em Êxodo aqui. Isso. Levítico 17. Verso, nós lemos aqui, né? Deixa eu ver se foi aqui. Levítico 17. Qual que foi que eu li? Verso... Isso. Eu estou aqui em Êxodo, por isso que eu não estou me localizando aqui. Espera um pouquinho aí. Levítico 17, aqui mesmo. Verso 10. Isso. 11. Porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer o quê? Aí que está. Como nós já aprendemos e já vimos um pouquinho, como eu disse, de que expiar significa, de que a palavra expiação significa, leia agora. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer a limpeza da sua alma. Para limpar. Por isso que a Escritura que diz assim, ainda que seus pecados sejam, vermelhos, como o carmesim ou a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Tá, e como que se torna? Através da expiação. Amém? Através da expiação. Tá, mas a expiação da alma, então coloca a escritura para mim, da alma, ainda que a sua alma seja, deixa ali, conectada ali, para me ajudar. Então diz o quê? Olha só. Vamos ver aqui. Olha só. Vinde então e argui-me, quer dizer, pergunta-me, Me interrogue, diz o Senhor, Vinde a mim e pergunta. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Se tornarão. Mas para se tornar tem que ter o quê? Uma expiação. Tem que ter uma expiação. Uma expiação, uma limpeza tem que ser feita. Por isso que lá em Levíticos 17, 11, está escrito, a vida está na onde? A vida da carne está onde? No sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Isso que diz as Escrituras, Assim, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados ou pelos pecados. Sem o derramamento de sangue. Está lá Paulo dizendo isto. No livro de Hebreus. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus. Então veja. Por que Paulo estava citando essa escritura? Ele estava exatamente citando a escritura de Levítico, capítulo 17, verso 11. Então ele disse,
quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Por que com sangue? Porque a vida tinha que pagar a dívida. Porque expiação significa também fazer o quê? Pagar a dívida. Não somente limpar, mas também, cobrir, pagar, se colocar no lugar, no meio. Então Paulo disse, Paulo falando aos Hebreus 9, se você olhar ali, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 20, 19, veja que está escrito assim, está escrito assim, no 17, porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, está vendo? Com água, lã, púrpura, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro, como todo o povo. Dizendo, o que ele estava dizendo? Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Era o sangue de animais, porque a vida estava no sangue. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Não sei se vocês lembram de como era feita a festa da expiação. Como que o sacerdote, nós falamos aqui, entrava uma vez por ano, E ele aspergia, e o bode, vocês lembram, Tá, eu não vou entrar aqui, vocês voltam lá e leiam. Aí ele, no verso 22, ele diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Está vendo? Não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. As figuras das coisas que estão no céu. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Vocês estão entendendo? Ele não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o quê, irmãos? Ele entrava no santuário com um sangue alheio. O que é sangue alheio, irmão Alessandro? Sangue alheio. Ele entrava com o sangue do bode, ele entrava com o sangue do cordeiro. Sangue alheio. Ele entrava e colocava lá 7 vezes. Lembra que nós lemos isso? 7 vezes. Levítico 16. Para quê? Para fazer expiação. Olha o que Paulo está dizendo, que ele entrou também para fazer expiação, mas não com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para expiar de uma vez
para limpar. Não somente, irmãos, para tirar temporariamente, mas para limpar. Para limpar, para te cobrir, né, com o sangue dele. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o quê? Os pecados de muitos. Você está incluído nesse muitos? Ele aparecerá a segunda vez. Sem pecado. Aos que o esperam para a salvação. Então, olhe. Por isso que aí entra as mensagens. Olhe. Paulo está dizendo, olhe. Agora veja. Lemos em Gênesis, capítulo 3, verso 4. Sem derramamento de sangue, né? Não tem, porque a vida da carne está no sangue. Então, tinha que ter sangue. Mas observe aqui que quando Deus dá ali, começa a dar o juízo, né? Vem o juízo ali sobre a desobediência. Então, ali vem um trono ali, o profeta disse que foi o primeiro trono que foi estabelecido na terra. Ele começa a dar o julgamento, faz o julgamento e começa a dar as sentenças. Começa a dar a sentença. Então ele chega ali e coloca Adão e Eva para fora do jardim do Éden. Entra a serpente, ela é transformada em uma... A serpente que andava, que falava, né? É transformada em uma... Como é que fala? Em um réptil, uma víbora. Víbora, né? A mulher recebe a sentença de, com dor, ter filhos, dar à luz filhos. O homem passa, então, com suor do rosto, comer. A terra começa a produzir espinhos e cardos. E no verso 20, ele chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes, que agora iam começar a vir desta forma. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Nós sabemos, irmãos, e vemos aqui, como que ele vai fazer túnicas de peles? Porque no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então o que eles fizeram? Eles coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Para quê? Para que aqueles aventais de folhas servissem como o quê? Expiação. Nós estamos falando de expiação, de cobertura, né? De expiação, de cobertura, para que eles pudessem se colocar diante de Deus. Mas nós estamos vendo que isso não serviu. Aquelas folhas de figueira que eles fizeram para si aventais não serviu. Porque Deus tirou aquilo e fez para eles túnicas de peles. Peles de um animal. Mas para fazer uma túnica de peles,
tem que matar o animal, tem que derramar o sangue, tem que tirar aquelas peles. Então, teve um cordeiro que morreu. Teve um sangue que foi derramado. Teve uma vida que estava ali, que saiu. E aquelas peles foram colocadas como um tipo, como uma sombra, como figuras. Aí eles saíram com aquilo. Mas aquilo foi temporário. Agora observe. Aquelas peles serviu de expiação, está vendo? Mas temporário. Para que quando viesse a genuína expiação, pudesse, como disse Paulo aos Hebreus, assim, né? Também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando viria a genuína expiação, o Cordeiro de Deus, que João apontou, disse, aí está o Cordeiro de Deus, que expia o pecado do mundo. A palavra expiação. Então, quando cantamos essa é a expiação, essa é a expiação. Para nós, os cristãos, que recebemos a expiação, nós recebemos o betume, nós recebemos a limpeza, nós recebemos a água da separação, que tirou a lepra, que tira o pecado, que faz se tornar branco como a neve. Então, diz lá, aqui está a expiação original. Não é isso, o hino? Agora, na mensagem o estandarte, eu quero que vocês observem um pouquinho, o tempo passa rápido, né? Então diz o hino, aqui está a expiação original, aonde os tornamos perfeitos aos olhos de Deus. Voltando para a cor original, com o poder da criação, purificados e perdoados pela genuína expiação. Na mensagem o estandarte, parágrafo 65, parágrafo 65 em diante, um estandarte, o profeta disse, Adão realmente expressou isto. O que Adão expressou? No parágrafo 64 desta mensagem, um estandarte, o profeta está falando exatamente do que Adão fez ali. Então ele está dizendo, sabe? Ele diz, ele sabe que veio de algum lugar. Ele está dizendo que o homem, né, sabe que veio de algum lugar. Vamos olhar o 63. 63 ali. Eu estava lendo outro dia numa revista chamada Life. Creio que muitos de vocês leram um artigo que tem feito de tudo agora no sentido de juntar diferentes elementos ou acumulações de modo que quase pode criar vida. E disseram que o faria. Não pode fazer isso. Vida é criação, tá vendo? Portanto, só há um Criador, que é Deus, tá vendo? Nunca conseguirão fazer vida, mas estão tentando fazer isto. Gostaria de saber que tipo de espécie seria, se pudéssemos fazê-la, se fosse segundo a inteligência de um homem. Assim, vê-se que ele não pode fazer isso. Simplesmente não é para ele fazer. Ele falhou com instrução. Ele falhou com ciência. Ele sabe que veio de algum lugar, mas
quer encontrar seu caminho de volta. Adão realmente expressou isso, está vendo? O que Adão expressou? Ele queria voltar novamente a algo que ele havia perdido. Ele havia perdido a inocência. O que Adão perdeu? A inocência. Foi isso que Adão perdeu. Agora, ele queria voltar. Para voltar, o que ele fez então? Tinha que haver uma expiação para ele voltar. Ele errou. Ele falhou. Tinha que haver uma limpeza. Algo tinha que se colocar no lugar. Ele disse, o primeiro homem na terra, após constatar que tinha caído da graça, ele tentou usar sua própria inteligência e preparar um caminho de volta a Deus, sem uma expiação. Vocês estão vendo? Ele queria voltar sem uma expiação. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação. Ele tentou, tá vendo? Algo para pagar por seus pecados. Depois que a pena de Deus foi morte, ele tentou voltar sem uma, escuta, irmãos, sem uma expiação de morte. E os homens ainda estão tentando fazer isso, tentando fazer uma religião sem uma expiação nela. Adão fez para si uma cobertura de folhas de figueira sem sangue derramado, tá vendo? Para essa cobertura. E Deus rejeitou. E ele a rejeitou então, e ele sempre a rejeitará, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele simplesmente não consegue voltar, porque a pena é morte. Por isso nós, irmãos, começamos e vemos a importância do derramamento do sangue de Deus. E foi isso que ele disse para Paulo, né? Foi isso que Paulo disse. Vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Tá, e o que tem no sangue? Vida. Qual é aquela vida que estava no sangue de Deus? Vida eterna. Trazendo para os seus filhos vida eterna novamente. Ele simplesmente não consegue voltar. Por quê? A pena é morte. E algo tem que morrer para pagar esta pena. Assim, só pode ser algo que substitua, ou todos estaríamos na morte se não houvesse um substituto a que nos agarrássemos. A que nos agarramos. E o homem, fazendo isto, compreendeu que ele necessitava de algo a que se agarrar, algo que ele possa tocar, algo que ele possa dizer, é isto, eu tenho, sei que é isto. Assim, Adão, para se agarrar a algo, estava caindo, estava se separando, ele sentiu, saiu daquela inocência e precisava se agarrar em algo. Então, aonde que ele se agarrou? Fez um avental de uma folha de figueira para cobrir sua nudez e da sua esposa, mas verificou que aquilo que ele tinha em sua mão não funcionou. Porque a expiação tem que ser feita, e teria que ser feita através da vida. Nós vemos lá em Levítico 17. Amém?
sem derramamento de sangue, porque a vida está ali. Porque a questão, irmãos, era a vida. Agora eu vou parar aqui, né? E nós vamos continuar falando disso, talvez, no próximo culto. Para continuarmos aqui, irmãos, a entender um pouquinho, quando o profeta falar aqui que Israel está esperando a expiação, vocês vão entender melhor, não vão? Quando falar aqui que nós aceitamos a expiação, vocês vão entender melhor. E vamos ser gratos ao Senhor, porque se não aceitarmos, se não recebermos a expiação, não há perdão dos pecados, não há cura divina e não há salvação. Mas preste atenção que eu vou aprofundar mais sobre essa expiação. Muita coisa aqui, mas o tempo às vezes corre tão rápido porque as pessoas não compreendem. Vocês querem ver algo? Vamos ler só para que vocês vejam na mensagem o setuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. As minhas pode colocar aí. 70 semanas de Daniel. Vocês querem ver? Parágrafo 85. Coloca para mim o parágrafo 85. Vocês vão entender aqui algo. 83. Eles estarão tão envergonhados de si mesmo, quem? Lá os 144 mil lá, irmão Alessandro. Quando eles receberem a festa da expiação, eles estarão tão envergonhados, de si mesmo, quando estiverem ali e virem o mesmo que crucificaram na noite, ali de pé, seu próprio apreciado José. Haverá tal pranto, eles dirão: onde recebestes tais cicatrizes? Ele dirá: na casa de meus amigos. Vê o que eu quero dizer? Por fim ao pecado de incredulidade, para isso é que ele vem. Estão falando sobre o sétuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel para explicar para ele. Então, nesse 70º ano de Daniel, devo dizer, 70ª semana, né? Vindo por fim ao pecado, tirá-lo, tá vendo? Entende agora? Que é o primeiro? Terminar com a transgressão. Por fim ao pecado. Número 3, para expiar a iniquidade. Para vocês que estão anotando, eu tenho ao redor de outras 6 escrituras ali. Porém, olha só, as estou passando por alto porque está quente, não queremos tomar muito tempo, quero cobrir tanto quanto possa. Porém, não mantê-los por muito tempo. Para expiar a iniquidade. Agora, nós sabemos o que é expiação? Para expiar, está vendo? Tá, expiar a iniquidade. O que é iniquidade? Fazer algo o quê? Incorreto. Tal como fizeram na cruz. O que eles fizeram na cruz? Está vendo? Na cruz estava ali o cordeiro para fazer o quê? Expiação. Ele fez expiação. Vocês estão ouvindo, igreja? Ele fez expiação. Ele é o cordeiro que tira o pecado. Ele fez expiação. Porém, olha o que ele vai dizer aqui. Porém, não será aplicada a eles. Não aplicou a eles. Por quê que não aplicou a eles lá? Porque eles foram cegados. E não podia vê-lo, entendeu? Eles não podiam ver a expiação. Eles foram cegados. Está vendo? Você diz, bom, talvez hoje, porque sou cego, vocês são cegos por vontade própria. Eles eram cegos porque Deus os cegou.
Porém, vocês são cegos pela própria vontade. Não há expiação para vós. Não há expiação para vós, se não credes que eu sou ele, disse Jesus. Se não credes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. E pensa bem, você vai morrer com os vossos pecados. Agora, lá em Zacarias 13, ouça aqui, fazer expiação. Agora, eu estava buscando alguém para que ouvisse isso. O Senhor o levantará de alguma maneira. Naquele dia sucederá. Naquele dia... Aí ele disse, o Dr. Scofield tem aqui em suas notas no rodapé, ou nos seus cabeçalhos do parágrafo, o remanescente. O remanescente arrependido apontando para a cruz, para fazer expiação pela iniquidade. Iniquidade é algo que você tem feito mal quando você sabia mais do que isto, que você não deveria fazer. Não o devia fazer. Se eu atender a iniquidade em meu coração, Deus não vai me ouvir. Agora, em Zacarias 13, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Haverá uma casa aberta. Adiante. Poderíamos lê-lo. Eu gostaria de marcar isto de forma tal que vocês a leiam. Está vendo? Então veja... O que ele está falando? Eles lá, a expiação não... Na cruz, para Israel, para eles estavam cegados. Deus os cegou. Agora, aqui nos dias de hoje, eles não estão vendo a expiação hoje, e se não vê a expiação, a iniquidade permanece. Amém? Por isso a importância de saber isto nesta hora. Então diga amém em sua alma. Diga obrigado, Senhor, pela expiação. Por sua palavra, pelo seu sangue. Como nós cantamos, né? Por seu sangue nos tem feito reis para nosso Deus. Agora, vamos entrar nisto. Espero e creio, né, que nós fomos ricamente abençoados nesta pequena porção desta noite. Espero e creio que nós fomos edificados. Meu coração, neste momento, a minha alma, eu sinto, irmãos, a igreja, todos que ouviram, eu sinto que o Espírito Santo nos trouxe uma porção nessa noite. Você pode dizer amém a isto? Aonde você estiver, diga amém, né? Amém e amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta expiação, por essa limpeza, por essa cobertura para nos livrar do juízo, da ira. Por isso que nós não vamos passar pela grande tribulação. Temos uma expiação, temos uma vida nesses dias, temos uma palavra nesses dias. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos que estão ouvindo neste momento, toda a família possa receber, possa crer, que os olhos dos cegos sejam abertos, que eles não venham, Pai, a passar a linha da misericórdia, mas que eles possam ouvir a palavra e confiar e crer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por esta porção nesta noite, Pai, e oro por cada irmão, por cada irmã, por cada família, por cada ministro neste momento. E oro, Pai, até mesmo por esse remanescente de Israel que está ali aguardando. Eles foram cegados. Eles foram cegados para que nós pudéssemos estar vendo hoje aqui, mas eles irão ver. Então oramos por eles também, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.